Vamos falar de quê, galera? Egoísmo. Uau, uau, hein? Eclesiastes Cara, hoje eu tô 22:19. impactado com essa noite porque as perguntas que estão aqui essa noite são poderosas demais, né, não, mano? Essa aí é poderosa, essa pergunta, hein? Também Nossa. acho. Ixi, solta ela aí pra galera, solta pros dois pra eles responderem pra nós. Vamos lá. Já pode? Pode demais. A falta de amadurecimento trouxe egoísmo no casamento de vocês? Porque muitas vezes quando a gente olha assim, essa pergunta ela retrata para nós assim, porque a gente erra muito. Eu, por exemplo, posso dizer por mim que a falta de maturidade me trouxe muito prejuízo. E às vezes eu fui muito egoísta. Então a pergunta para vocês é se a falta de amadurecimento trouxe egoísmo para um de vocês na relação. Ah, com certeza. E no começo do programa, você comentou que são pequenas atitudes que fazemos, que a gente demonstra amor, em pequenas atitudes que você, né, demonstra amor à igreja, a Deus, fazendo, ajudando aqui, ali, e no casamento da mesma forma. E no nosso casamento não foi diferente. A Elisângela sempre tomou conta desses pequenos detalhes. É uma comida bem feita, é uma roupa lavada, chegar, né, sempre com esse sorriso no rosto. Quase sempre, né? Sempre. Ele tá sendo bonzinho. Tá sendo bonzinho, tá aliviando sua barra. Tá. E o casamento são pequenos gestos de doação que você se demonstra o amor do dia a dia. Uhum. E a falta de maturidade, a falta de se esvaziar para o outro, te torna egoísta. Porque às vezes eu não quero esvaziar tudo hoje. Sim. Hoje eu tô cansado, eu só quero me esvaziar um pouco. Eu só posso ajudar até aqui. E aí, com o passar do tempo, qualquer pequena coisa se torna um desgaste muito grande. E isso é perigoso. Porque você começa a acusar a outra pessoa, você acusa o terceiro, você acusa o trabalho, você acha um monte de indicadores para poder acusar a pessoa, mas quando você olha para dentro, você percebe que o egoísmo tem você. Sim. A sua falta de se esvaziar para o outro, para falar, deixa que eu faço, deixa eu demonstrar carinho, eu vou passar e resolver aquilo. Mas essa maturidade, ela só vem com o tempo. Como, né, a Elisângela comentou, olha, senhor, eu prefiro terminar um noivado do que ter um casamento ruim. No início do casamento, era também colocada à prova, senhor, a gente precisa de estar alinhado nesse pensamento. Abre os olhos, meu marido. Até hoje, né? Assim, se a gente fala, ai, é perfeito, o egoísmo nunca entra, acabou. Não, é mentira. Sim. É uma batalha, assim, vivendo mesmo, porque é um doar-me. Não tem como a gente falar assim, eu vou entrar num casamento, numa união e vou viver para ser feliz, para fazer tudo para mim mesmo, que não é assim. Você sabe que vai ter momento, por exemplo, como ele falou, né? A minha sogra ainda fala, nossa, eu não sei como é que você faz comida 2 vezes no dia. Você faz almoço e não esquenta a janta, você faz de novo a janta. Mas é porque, assim, é cansativo pra mim? É cansativo pra mim. Às vezes eu tô exausta, Mas você precisa se esvaziar de você. mas eu preciso. É o momento que eu me esvazio de mim, porque eu sei que ele gosta de comer em casa. Então, assim, então é essa hora que você deixa o egoísmo. Mas em outros lados, acaba que se você, né? Se você não olhar isso de maneira, você acaba sendo egoísta, né? E aí eu queria te fazer uma pergunta. Eu vou ler a palavra aqui que está me dando a moção, Eclesiastes 22:19. 22:19. Vou ler essa passagem e te fazer uma pergunta, você responder por ele, não por ele, mas algo que você viu de egoísmo nele e algo que se você poderia trazer, fique bem à vontade. Tá. Algo que te lembra que foi egoísta da parte dele e algo que você se lembra, não, cara, acho que eu fui egoísta nisso, assim, bem brevemente. Porque a passagem era muito, muito poderosa, porque ela fala assim, inclusive praticamente o nome do encaixado, eu fiquei encabulado, né, quando essa passagem veio. E a passagem diz assim, ó, um encaixamento, olha só, a palavra encaixados, né? Um encaixamento de madeira adaptado aos alicerces de um edifício não se desconjunta. Ou seja, se esse alicerce for adaptado, ou seja, você tem uma situação, mas se adaptar à situação dele, que é os alicerces de um edifício, não se desconjunta. Aí continua a palavra dizendo assim, ó, assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida.
Então você vê que a pergunta sobre o amadurecimento do egoísmo, então assim é o coração firmado por uma decisão bem amadurecida. Então antes de ser madura, Elise, você poderia dizer para nós algo que você viu e falou, não, cara, eu estou sendo egoísta nesse sentido. E aí você lembrar também algo que ele poderia ter sido egoísta também? Pode remeter aqui algo para nós? Eu posso usar o nosso testemunho de vida, né? Do nosso casamento. Eu fui egoísta quando eu só culpo ele de tudo que aconteceu, né? E eu fiz muito isso, de culpar, falar... E eu vejo que, já atropelando, que a parte dele, eu vi como egoísta, foi quando ele decidiu não partilhar comigo o que estava vivendo. Uau! O que ele não Uau. estava vivendo. Então, assim, independente, lá, lógico, né? Eu sei que a circunstância, eu sei que o medo, de tudo que ia enfrentar, eu imagino que estava difícil para ele. Mas eu vi também como uma forma de egoísmo. Poxa, eu preciso que a minha esposa saiba do que eu estou vivendo. E aí, depois que tudo aconteceu, a culpa foi só dele, né? Então, isso foi, acho que de tudo, assim, foi o, né? Foi o mais egoísta. Isso. Que nós vivemos. Como ela Essa fala trouxe sobre isso. a falta de amadurecimento, juntamente com esse egoísmo de eu vou guardar para mim, eu sei o que eu tô fazendo, eu acho, eu vou preservar a pessoa e depois que passar, tá tudo bem. E aí é um egoísmo tão grande que na hora de sofrer, sofre os dois. Sim. E ela Né? você sentiu traída também? Senti. Claro, porque Muito. quando você, né, nós vamos passando por situações e hoje está muito claro, muito mais fácil para mim, né, em compartilhar, Perfeito, a gente percebe. tá bem mais fácil. Se eu tivesse feito isso lá atrás, às vezes não teria mudado a situação, mas teria ficado mais fácil. A dificuldade todos nós vamos passar. Dificuldade com Cristo, você passa, mas é diferente. Eu estava na dificuldade, o meu dever era chegar na minha esposa e falar, amor, tá acontecendo assim, assim, mas essa falta dessa maturidade, com esse egoísmo de não passar, não, eu não vou falar, trouxe um problema maior. Uau, uau. Foi um egoísmo muito grande, por Uau, assim dizer, uau. que foi quebrantado, ele teve que ter sido quebrantado para poder, aos poucos, conseguir manter essa relação. Ó, vamos falando aos poucos, até chegar ao ponto de conseguir se abrir um para o outro. E aí, galera, você que acabou de assistir esse corte até o final, Se conecta no YouTube que tem muita coisa para você. Dá um like, comenta, envia para as pessoas para serem abençoadas por uma palavra. Essa mesa é uma mesa profética onde você pode abençoar muitas pessoas. É isso aí. encaixados. Segue a gente lá.